Inicialmente, a gente precisa compreender e pensar um pouco que chega de competitividade, né? Essa forma de ver a educação como um negócio, e isso chegou também às escolas públicas, isso não está só no contexto de escola privada, não. Então, chega de competitividade, eu acho que a gente precisa, sim, dar as mãos e precisamos e podemos compartilhar, sim, boas práticas. Essa lógica de compartilhamento de boas práticas é uma lógica muito usada e já se espalhou. Que bom que dar as mãos, compartilhar, já se espalhou em tantas áreas. Quando a gente compartilha um conhecimento, uma ideia, quem está interagindo com a gente se enriquece, mas a gente também fica enriquecido, porque a gente não consegue mais ficar com a mesma ideia do mesmo jeito. Aquela ideia, ela é enriquecida naquela relação, naquele diálogo, naquela troca, e à medida que a gente vai falando para o outro, a ideia da gente, ou a boa prática da gente, a gente está se escutando, a gente está diante de uma oportunidade de se repensar, e aí não dá mais para ter a mesma boa prática, essa boa prática já se transforma em uma ótima prática, em uma outra nova boa prática, e assim vai seguindo. Já existe na agronomia, já existe na área de segurança, já existe na área de saúde, e já existe na área de aprendizagem, guia de boas práticas de diagnóstico à intervenção da pessoa com transtornos específicos de aprendizagem. Então, existe em todas as áreas, na área de segurança, na área econômica, na área financeira, na produção, na indústria, no comércio, em todas as áreas existem boas práticas sendo incentivadas e boas práticas sendo compartilhadas. Então, chegou o nosso momento, chegou o nosso dia, enquanto escribianos e escribianas, de compartilhar as nossas boas práticas. Então, todos nós, nas escolas, nós lidamos com crianças. Crianças, nós lidamos, então, com diversidade de pessoas, de jeitos de ser, de belezas, diversidade de famílias, de crenças, de saberes, de desejos, de sonhos. Lidamos com seres humanos em construção, em transformação, eternamente em mudança. E o primeiro passo, qual é o primeiro passo que a gente traz para compartilhar com vocês? O primeiro passo começa como tudo começa na vida das crianças. E tudo na vida delas começa a partir da família, pela família. Esse é o caminho. Família, não importa qual seja, não importa o tipo. Escola não muda família, escola não escolhe família, escola não manda na família, escola traz a família para junto. Escola constrói parceria com a família, seja que família for. A família da criança é a família da criança. A criança é importante para a família, a criança é importante para a escola. Então, família e escola dão as mãos e seguem juntos ou juntas para a construção desse ser. Então, o primeiro passo foi comum a todas as professoras, coordenadoras que conversamos e que escutamos nos vídeos, que tudo começa exatamente pelas famílias. Então, a professora Manuela, do Colégio Casa Forte, ela disse que em 2020 ela recebeu famílias e crianças novatas. Então, vocês imaginem, famílias e crianças novatas, essas famílias nem conheciam a escola, nem a professora, tampouco a plataforma Scriboplay. Mas todas as famílias adquiriram o projeto Scriboplay. Famílias e crianças estavam extremamente animadas, o ano começando, tudo lindo, maravilhoso. E aí vem o que nós continuamos vivendo até agora, a pandemia. Com a pandemia, a professora Manuela afirma que as famílias precisariam, na compreensão dela, de estímulos mais fortes, porque o momento agora era de convivência intensa com as crianças dentro de casa, todo mundo confinado. Então, essas famílias precisariam de estímulos mais fortes. Quais foram as indicações que a professora Manuela fez para as famílias? Para que elas usassem a plataforma Scriboplay junto com as crianças. Que transformassem esse momento em oportunidade para conhecerem a plataforma Scriboplay junto com as crianças. Então, ela foi o tempo inteiro incentivando a participação da família
nessa nova situação de vida das crianças, que era uma situação de vida nova também para as famílias, mas para as crianças com a implicação de uma escola nova que elas pouco conviveram presencialmente e que agora ficou uma escola à distância, uma escola virtual. Então, a primeira posição da professora Manuela foi perceber que a necessidade de aproximação dela com as famílias seria muito maior, exigiria muito mais dela do que numa condição de escola presencial. O resultado, segundo a professora Manuela, foram famílias incentivadoras, elogiando, essas famílias chegavam para ela elogiando e incentivando as crianças a usarem a plataforma Scriboplay. Então, ela comprova, pela experiência prática dela, que a parceria com a família é fundamental em qualquer processo de construção com as crianças. E com a plataforma Scriboplay não seria diferente. Mas para as crianças serem estimuladas, primeiro as famílias precisariam ser estimuladas. E aí eu comecei o trabalho inicialmente com as famílias, mostrando a elas a importância de usar nesse momento de pandemia, de isolamento, os jogos da Scribo, que ao invés de liberar de forma livre demais os jogos eletrônicos, os tablets, as telinhas, enfim, que eles aproveitassem esses momentos também para conhecer o aplicativo da Scriboplay. E aí eu comecei a estimular esses pais, nesse sentido, de liberar, de sentar junto com a criança, já que estariam mais tempo juntos, para conhecer tudo que a Scribo estava oferecendo naquele aplicativo, o projeto da Scribo. E aí começou a dar certo, as famílias começaram a elogiar, as famílias foram estimuladas e começaram a estimular os seus filhos. Então, a gente segue com a professora Luciene Amorim, do Centro de Educação Infantil Carochinha, e ela coloca que ela tinha alunos muito motivados e incentivados pelos familiares. Essa professora, Luciene, pela fala dela, ela demonstra ser uma professora sempre atenta e em comunicação direta e semanal com as famílias. Então, não é uma comunicação que é quinzenal, mensal, ou quando a família procura, ela se comunica com a família. É uma comunicação ativa. Essa professora está semanalmente em contato com as famílias. E aí ela diz que Escola, Scribo e Família foi uma parceria, tem sido uma parceria com muitos resultados. Com a pandemia, essa comunicação se estreita e ela dá continuidade via redes sociais. E ela chama as redes sociais de maiores aliadas nesse momento. E ela desenvolve contatos diretos com grupos da turma e com as famílias individualmente. A professora Luciene desenvolve uma comunicação motivadora com as famílias e com as crianças, parabenizando, tanto parabeniza as famílias pelo apoio e a participação das famílias, quanto pelo resultado das crianças, daquelas famílias. Incentivando para que as crianças realizem as tarefas. Uma coisa que foi comum entre as professoras foi o cuidado, a atenção e o olhar sobre os dados e as informações geradas pela plataforma Scriboplay, e identificando as crianças que não jogavam até o final e retomando isso com as famílias e com as próprias crianças. Então, incentivando para que as crianças façam os jogos até o final e pedindo essa ajuda também à família, incentivando para que as crianças brinquem, divirtam-se e aprendam. Então, segundo a professora Luciene, todos estão felizes com os resultados e, na concepção dela, ela trouxe essa frase: juntos somos mais fortes. E quem ela está chamando de juntos somos mais fortes? Família, Scribo, escola, crianças. Todos em prol da aprendizagem das crianças. Os nossos alunos estão muito motivados e incentivados pelos familiares. Procuramos estar sempre atentos e em comunicação com as famílias. As redes sociais têm sido nossas maiores aliadas. Entramos em contato com o grupo da turma, com as famílias individualmente, parabenizando, incentivando para que as crianças realizem as tarefas, os jogos até o final, brinquem, divirtam-se e aprendam.
Estamos muito felizes com os resultados. Juntos, somos mais fortes. A professora Renata Luciana, do Colégio Casa Forte, ela diz que tinha uma minoria de pais que não estava interessada em abraçar a proposta Scriboplay junto com a escola. Isso pode acontecer em qualquer escola, com qualquer turma. É uma situação que faz parte das pessoas. Pessoas mais abertas à mudança, pessoas mais resistentes. E aí ela resolveu perguntar. E quando esses pais ou essas famílias foram perguntadas sobre o porquê da resistência, eles responderam: são jogos que encontramos em qualquer aplicativo. Então, para que pagar? Para que comprar? Para que implantar isso na escola? Qualquer aplicativo que eu botar meu filho para jogar, vai ter joguinhos. E aí a professora Renata, ela teve que conversar com essas famílias, conversar com esses pais e explicar que não são jogos encontrados em qualquer aplicativo. São jogos com saberes pedagógicos e todos relacionados, interligados aos conteúdos trabalhados em sala de aula. Então, são jogos de conteúdo e conhecimento científico, focado no que a escola se propõe a trabalhar e a desenvolver com as crianças. Os pais, minoria, estavam bem resistentes em abraçar a proposta junto à escola. Então, eu resolvi perguntar para os pais o porquê de não abraçar. E eles responderam o seguinte: professora, são jogos enquanto qualquer aplicativo. E eu respondi que não eram qualquer jogos, que eram jogos educativos, que eram jogos com saberes pedagógicos que estavam ligados ao conteúdo trabalhado em sala. Então, a minoria que faltava resolveu abraçar a proposta. Gostou desse vídeo? Estou esperando seu like. E se tiver alguma dúvida, manda um comentário aqui e a gente vai te responder. Aproveita para se inscrever no canal e ficar por dentro de todos os nossos conteúdos, que são sempre voltados a como a gente pode estimular a aprendizagem das crianças e dos jovens de uma forma mais prazerosa e mais efetiva.